tarde, eu sou Tamires e junto com meus colegas Natana e Tainan, iremos apresentar o trabalho intitulado Transferência de Massa por Convecção. A transferência de massa, ela assim, pode ser encontrada em todo lugar, na indústria, no laboratório, na cozinha, no corpo humano, no qual haja uma diferença de concentração de uma determinada espécie para que ocorra esse transporte. Então, a transferência de convecção, ela envolve a transferência da matéria entre uma superfície de contorno e um fluido em movimento, ou entre dois fluidos miscíveis em movimento separado por uma interface móvel. A diferença de transferência por convecção natural e por convecção forçada. A transferência de convecção natural ela é um método de transferência do calor, no qual os dois meios naturais influenciam no movimento. Então, a densidade do fluido diminui quando aquece e vice-versa. Então, isso ocorre devido à expansão térmica do fluido. A velocidade das moléculas aumenta com o aumento da temperatura, o que resulta um aumento do volume do fluido. Embora o volume aumente, a massa permanece constante, portanto, a densidade diminui. Exemplos: o resfriamento de um ovo cozido quando mantida a temperatura constante. Já a convecção forçada é um método de transferência de calor no qual os meios externos influenciam no movimento do fluido, onde as fontes externas, como o bombeamento, os ventiladores, o secador de cabelo, são úteis para gerar o movimento do fluido. O objetivo desse trabalho é demonstrar o estudo de transferência de massa através dos mecanismos de convecção. Definição de transferência de massa por convecção. A transferência de massa ela pode ocorrer em nível macroscópico, cuja força motriz é a diferença da concentração e a resistência ao transporte, que está associada à interação do soluto, meio, mais a ação externa. Essa ação externa relaciona com as características dinâmicas do meio e geometria do lugar que se encontra. Esse fenômeno é conhecido como convecção máxima. Por outro lado, o movimento das espécies do soluto no meio é conhecido como difusão. Então, na transferência de massa, há diversas contribuições, mas as mais importantes seriam contribuição difusiva e convectiva. Contribuição difusiva é o transporte de matéria-prima devido às interações moleculares. Contribuição convectiva é o auxílio no transporte de matéria-prima como consequência do movimento no meio. Definição da equação de transferência de massa por convecção. A transferência de massa por convecção, como dito anteriormente, envolve o transporte de matéria entre uma superfície de contorno e um fluido em movimento. Essa equação ela pode ser generalizada de maneira análoga à lei de Newton de resfriamento, obtendo então Na igual a Kc vezes ΔCa, onde Na representa o fluxo de massa molar em kmol por metro quadrado segundo, ΔCa é a diferença de concentração entre a superfície de fronteira e a concentração média da espécie que difunde na corrente de fluido em movimento, representada em kmol por litro, e Kc é o coeficiente convectivo de transferência de massa, dado em metros por segundo. Esse Kc, assim como o coeficiente de transferência de calor, é relacionado às propriedades do fluido, às características dinâmicas do fluido em movimento e à geometria específica do sistema de interesse. Quando a transferência de massa envolve um soluto que está sendo transferido para o fluido em movimento, o fluxo é dado pela equação 28.1, na qual Na representa o fluxo molar do soluto A na interface do fluido por unidade de tempo e por unidade de área, igual a Kc, que é o nosso coeficiente convectivo de massa, vezes uma variação de concentração, na qual CAS é a concentração do soluto A na interface do fluido e CA infinito é a concentração em alguma posição dentro do seio do fluido. A interface ou a superfície de contorno é a fonte do soluto A e o fluido em movimento é o meio na qual ocorre a transferência do soluto A. Formação da camada limite. Quando um fluido em movimento escoa sobre uma superfície sólida, esse fluido, em contato com a parede, ou seja, com essa superfície, irá diminuir de velocidade. Observa-se que, se a viscosidade do fluido for pequena, essa diminuição de velocidade ocorrerá numa região estreita. É nessa camada estreita que as forças de atrito retardam o fluido de sua velocidade externa para um completo repouso próximo à superfície. Esta região estreita é chamada de camada limite.
A teoria do filme sugere que essa camada limite está conceitualmente localizada no filme de fluido com escoamento lento que ocorre próximo à superfície. Essa teoria considera que se o fluido escoa em direção paralela à superfície, então uma distribuição de velocidade é gerada, onde a velocidade do fluido é zero na superfície, mas se aproxima da velocidade da corrente livre no limite da camada limite hidrodinâmica. Quando ocorre a transferência de massa, surge um perfil de concentração, definido por uma camada limite mássica com concentrações CAS na superfície da placa, ou seja, da superfície, e CA infinito na corrente livre. No escoamento de fluido sobre uma placa, na fina camada de fluido próxima à superfície, ou seja, na camada limite, o escoamento é laminar e a transferência de massa através desse filme envolve o transporte molecular. Nessa camada limite laminar, o movimento do fluido é altamente ordenado, sendo possível identificar linhas de corrente ao longo das quais as partículas do fluido se movimentam. Com o aumento da velocidade do escoamento externo, a camada limite se torna turbulenta e a espessura dela aumenta abruptamente. O aumento da espessura na camada limite turbulenta é provocado pelo movimento vigoroso do fluido, que promove uma maior troca de quantidade de movimento e de massa entre as partículas do fluido na camada limite. Se o escoamento for turbulento, a massa será transportada por turbilhões dentro do núcleo turbulento da corrente. O escoamento será, em geral, altamente irregular, sendo caracterizado pelo movimento tridimensional aleatório de grandes parcelas do fluido, envolvendo uma maior agitação e, consequentemente, maior transferência de massa. Nesse caso, maiores taxas de transferência de massa estarão associadas a condições mais turbulentas. A turbulência ocasiona uma melhor mistura e, consequentemente, o choque das partículas será maior, melhorando a taxa de transferência de massa. Nessa imagem, então, é possível avaliar a formação do filme estagnante e o desenvolvimento da camada limite laminar. Então, nós temos na superfície de contorno, na qual seria a fonte para o soluto A, nós vamos ter, então, a transferência de massa que ocorre da superfície para o fluido em escoamento. Então, temos a espessura desse filme estagnante e a velocidade do fluido na corrente livre, que é V infinito. Na superfície, então, a concentração é CAS e o fluxo de massa, né, a transferência de massa, vai ocorrer em direção ao fluido em escoamento, na qual a concentração é CA infinito. Já no desenvolvimento da camada limite laminar, nota-se a formação de um perfil de velocidade, na qual, próxima à superfície de contorno, a velocidade desse fluido será zero. Conforme irá se afastando dessa superfície, ou seja, em direção ao fluido em escoamento, a velocidade irá aumentar até que atinja a velocidade V infinito. Já na formação do perfil de concentração, será o inverso. A concentração ela será maior na superfície, pois é a superfície que é a fonte do soluto A, e conforme vai se afastando dessa superfície, irá diminuindo a concentração de A, até que atinja a concentração CA infinito, quando já está no seio do fluido. O fluxo, então, de massa ocorre da superfície em direção ao fluido em escoamento. Números adimensionais. Parâmetros adimensionais são utilizados para correlacionar dados de transporte convectivo. Então, na transferência de momento, vimos os números de Reynolds e Euler, e na transferência de calor por convecção, vimos os números de Prandtl e Nusselt. Agora, alguns dos mesmos parâmetros, juntamente com algumas das relações adimensionais, serão úteis na correlação de dados de transferência de massa por convecção. Portanto, para definir parâmetros adimensionais de transferência de massa por convecção, precisamos lembrar de algumas relações de transferência de momento, calor e massa. Então, esses parâmetros importantes
serão a difusividade de momento, que também é conhecida como viscosidade cinemática. Ela é definida, então, pela viscosidade dinâmica sobre a densidade. A difusividade térmica, então, ela é definida por K, que é a condutividade térmica sobre a densidade vezes Cp, e também temos a difusividade mássica, que é definida pelo DAB, que foi estudado até então na matéria. Na tabela ao lado constam então a definição de cada um desses parâmetros e também a unidade de medida de cada um. Partindo então dessas difusividades, é possível definir alguns parâmetros adimensionais de transferência de massa por convecção. O primeiro deles, então, é o número de Schmidt, que representa a razão entre a difusividade molecular de momento e a difusividade molecular mássica, sendo usada para caracterizar fluxos de fluidos nos quais existem simultaneamente processos de difusão de momento e massa. O número de Schmidt é representado pela equação 28.2, na qual nós temos a viscosidade dinâmica sobre a densidade vezes a difusividade mássica. O número de Schmidt exerce um papel na transferência de massa por convecção, análogo ao do número de Prandtl na transferência de calor por convecção, que é definido como a razão entre a difusividade de momento e a difusividade térmica, conforme a equação abaixo, onde nós temos a viscosidade dinâmica vezes o calor específico dividido pelo coeficiente de condutividade térmica. A razão entre a difusividade térmica e a difusividade molecular de massa é denominado número de Lewis, que é utilizado quando um processo envolve a transferência simultânea de massa e de energia por convecção. Ela é representada pela equação 28.3, na qual nós temos o coeficiente de condutividade térmico dividido pela densidade vezes o Cp vezes a difusividade mássica. Os números de Schmidt e de Lewis são considerados combinações das propriedades dos fluidos, assim cada número pode ser tratado como uma propriedade do sistema difusivo. Para entender o número de Sherwood, foi necessário fazer uma dedução matemática. Então, considerando a transferência de massa do soluto A de um sólido para um fluido escoando junto a essa superfície, a transferência de massa entre a superfície e o fluido é descrita pela equação 28.1, que foi vista anteriormente. Sabe-se que a transferência de massa na superfície ocorre por difusão molecular, portanto, essa pode ser descrita como o fluxo molar igual a DAB vezes a derivada da concentração dA em relação a Y. Quando a concentração na superfície é constante, essa equação ela pode ser descrita como Na, que é o fluxo, igual a difusividade mássica vezes a derivada de Ca, que é algum ponto considerado dentro da minha camada limite, menos a concentração na superfície. Tudo isso derivado em relação a y. As equações 28.1 e 28.4, elas podem ser igualadas, porque elas definem o mesmo fluxo do qual o soluto A vai deixar a superfície e entrar no fluido. Então, igualando essas duas equações, nós obtemos a equação 28.5. Então, fazendo o rearranjo dessa equação, passando o DAB dividindo e passando a concentração para o outro lado, então separando aquilo que é constante daquilo que é variável e multiplicando ambos os lados da equação por um comprimento característico L, obtém-se então a expressão adimensional 28.6. O segundo membro da equação 28.6 é a relação entre o gradiente de concentração na superfície e o gradiente global de concentração. Portanto, o número de Sherwood ele pode ser considerado a razão entre a velocidade de transferência de massa, que é a resistência ao transporte molecular de massa, e a velocidade de difusão, que é a resistência à transferência de massa por convecção do fluido, sendo definida como Kc, que é o nosso coeficiente convectivo de massa, vezes L, comprimento característico, dividido pela difusividade mássica.
Como o desenvolvimento dessa equação 28.7 é semelhante ao desenvolvimento para a equação de Nusselt encontrado na transferência de calor por convecção, o número de Sherwood ele também pode ser denominado como número de Nusselt para a transferência de massa. Portanto, esses dois números eles são análogos um ao outro. Nusselt então representa o coeficiente convectivo de transferência de calor vezes um comprimento característico dividido pelo o coeficiente de condutividade térmica. Coeficiente convectivo local e médio. Se um fluido com uma concentração molar de uma espécie de consideração de alguma posição dentro do seio do fluido escoa sobre uma superfície, no qual essa concentração é mantida a algum valor uniforme, a concentração do soluto diferente da concentração de alguma posição do seio do fluido, a transferência dessa espécie por convecção irá ocorrer. Na figura abaixo, no primeiro exemplo, na letra A, a transferência de uma espécie por convecção local e total. Já no exemplo B, é uma transferência por placa plana, que iremos ver a seguir. A taxa total de transferência molar, NA, ela pode ser representada por NA, que é o fluxo molar do soluto, igual a Kc mais a área, que é a concentração do soluto na interface do fluido, menos a concentração de alguma posição dentro ou seio do fluido. Os coeficientes de transferência de massa por convecção média e local, eles estão relacionados pela seguinte equação na fórmula a seguir. Então, para uma placa plana, vista na figura anterior, podemos utilizar a fórmula do Kc igual sobre L integral de comprimento a zero Kc dx. A multiplicação do numerador e do numerador dessa equação vai ficar como na fórmula a seguir. Então, multiplicando pelo μ, ele fornece a expressão alternativa para o Kc. O coeficiente convectivo médio de transferência de massa, então, ele pode ser obtido pela integração do Kcx ao longo do comprimento L do filme líquido, conforme demonstrado na fórmula a seguir. Então, para a difusão através da camada limite laminar, tem-se também o coeficiente médio de transferência de massa na seguinte forma. Nessa tabela, temos os modelos de coeficiente de transferência de massa por convecção em sistemas diluídos. Teoria do filme. Ela se baseia na presença de um filme conceitual de fluido que oferece a mesma resistência e transferência de massa que aquela realmente existe no fluido inteiro em escoamento. A teoria da penetração, ela explica a transferência de massa na fase líquida durante a absorção gasosa, e ela também pode ser comparada à transferência de massa do filme líquido descendente, que para a transferência de massa do líquido descendente, o soluto A precisa ser transferido da fase gasosa para o filme líquido descendente, com o Ca com a concentração definida do soluto dissolvida no líquido que está em equilíbrio com a pressão parcial do soluto em A em meio à fase gasosa. Em ambos os modelos de filme e de penetração, a transferência de massa envolve uma interface entre dois fluidos em movimento. Já a teoria da camada limite, ela correlaciona os dados envolvendo um sólido em sublimação em um gás ou em um sólido se dissolvendo em um líquido. O experimento. A portaria número 80 de 26 de abril de 2018 estabelece que o leite pasteurizado, para poder ser comercializado, ele precisa ter algumas características. E dentre elas podemos destacar que essa portaria exige que a porcentagem de sólidos não gordurosos seja de no mínimo 8,4%, para esse leite ser considerado um leite pasteurizado e ele poder ser comercializado. E vários laboratórios de laticínios, eles precisam fazer essa análise para comprovar, então, que a sua matéria-prima está dentro do padrão, dentro da legislação. Assim, existe uma ISO que ela estabelece uma normativa internacional para a realização deste ensaio, que é a ISO 6731 de 2010. O ensaio ou experimento, ele é um ensaio gravimétrico, ou seja, ele é determinado através da perda de massa. Assim, é utilizada uma estufa de secagem
com circulação de ar e cápsulas de alumínio, como se pode observar nas imagens do slide. É pesado a cápsula vazia, então é inserido dentro dessa cápsula 5 gramas da amostra, ou seja, 5 gramas de leite fluido, e aí ele passa por um processo de secagem dentro dessa estufa com circulação de ar a 102 graus Celsius. Em um primeiro momento, essa amostra vai ficar 3 horas secando, e aí depois você tira, esfria em dessecador e pesa. E essa amostra vai voltar para mais 1 hora para a estufa, volta para o dessecador pesado. É repetido esses processos de aquecimento e resfriamento em dessecador e pesagem até que se consiga atingir massa constante. Assim é calculado o extrato seco total, que seria a massa da cápsula menos a massa da cápsula vazia, dividido pela massa da cápsula antes da secagem menos a massa da cápsula vazia. Esse é o extrato seco total. E aí, se desejarmos calcular o extrato seco desengordurado, é só fazermos o extrato seco total menos a porcentagem de gordura. E é esse extrato seco desengordurado que a legislação pede. A pergunta então. Essa pergunta foi baseada em cima do próprio experimento. O experimento foi realizado, foi coletados os dados, e aí então em cima desse experimento foi feita a nossa pergunta. E a pergunta é: segundo a portaria número 80 de 26 de abril de 2018, o teor de sólidos não gordurosos em leite integral pasteurizado deve ser no mínimo de 8,4 gramas a cada 100 gramas de amostra. Para a verificação do atendimento dessa exigência, antes de ser envasado, é realizado a determinação dos sólidos totais e do teor de gordura do leite. O ensaio de determinação do teor de sólidos totais é um ensaio gravimétrico em que uma determinada massa de leite é pesada em uma cápsula de diâmetro de 4 cm e submetida a aquecimento em estufa com circulação de ar a 102 graus Celsius por aproximadamente 3 horas. Então a amostra é resfriada em dessecador e pesada novamente. A amostra é levada à estufa por 1 hora, resfriada e pesada novamente até massa constante. Com os dados abaixo, calcule o valor de Kc. Considere a gordura como sendo 3%. Então aqui embaixo temos uma tabela em que temos os dados da pesagem. No canto esquerdo temos o tempo de ensaio, 3 horas, e depois a cada 1 hora é realizada uma pesagem, a massa da cápsula vazia e a massa da cápsula após ser adicionado a quantidade de leite antes de começar o ensaio em estufa. Então, para a resolução deste exercício, consideramos a equação do fluxo molar por convecção, que é dada através da seguinte equação, em que Na é igual a uma constante vezes a concentração de A em uma região menos a concentração de A numa região mais distante da camada superficial do fluido. Então, as considerações para a resolução deste exercício são que, primeiramente, o fluxo é unidirecional, que ocorre apenas em um eixo, ou seja, apenas no eixo vertical. 2. A concentração em alguma posição dentro do seio do fluido é nula se comparada à concentração do soluto na interface do fluido. Ou seja, nós consideramos que a concentração na interface do fluido ela é muito alta se comparado com a concentração em alguma posição dentro do seio do fluido. Então, por isso que foi considerado essa Ca infinito como sendo nulo, porque ele é muito pequeno comparado à concentração no seio do fluido. Consideramos também como nosso analito, nosso soluto aqui, a água, porque é ela quem vai sofrer a evaporação, é ela quem vai ser retirada de dentro da amostra. 3. O vapor de água acima da interface do leite pode ser considerado como um gás ideal. Então, é possível calcular essa concentração do soluto A, que é a água, através da pressão de vapor de ar dividido por RT. A consideração número 4 é que a pressão de vapor da água sobre essas condições, considerado como um gás ideal, ela pode ser calculada
de acordo com a lei de Antony, a equação de Antony, em que temos que o ln da pressão de vapor de A da água é igual a E menos F sobre Tg, onde E, F e G são constantes que foram encontradas no livro do Cremasco. Então, o tempo vai ser de 3 horas, inicialmente, mais 1 hora de cada pesagem. Então, se for contada todas as horas que levou até chegar à massa constante, foram totalizadas 7 horas de ensaio. A consideração número 5 é que o fluxo de Na, ou seja, o fluxo de água por convecção, pode ser calculado da seguinte forma. O fluxo ele é caracterizado pelo número de mols dividido pela área do fluxo vezes o tempo, ou seja, vai ser mol por metro quadrado vezes segundo. Nós conseguimos calcular o número de mols através do cálculo do extrato seco total. Aqui temos que o extrato seco total vai ser calculado através da diferença das massas das cápsulas, e então a massa de água na amostra pode ser calculada através da seguinte equação. Vai ser a massa da cápsula vazia antes da secagem menos a massa da cápsula vazia vezes 100 menos o extrato seco total. Porque em uma amostra nós vamos ter a quantidade de sólidos totais, a gordura, e o restante desse material vai ser todo água. Então, 100 é a totalidade menos o extrato seco total, que é a quantidade de sólidos totais. Ou seja, aqui está incluída a porcentagem de gordura e também a porcentagem de todos os outros sólidos que são apresentados dentro de uma amostra de leite. Assim, o número de mols de água nesse processo vai ser a massa de água dentro daquela alíquota que foi determinada através do ensaio, dividido pela massa molar da água. E a consideração número 6 é o cálculo da área superficial da cápsula. Então, como a cápsula tem uma forma circular, a área superficial vai ser a área do círculo, que pode ser calculada através da equação, que é πd² sobre 4. Assim, em posse da área, e também do tempo e do número de mols calculados nos slides anteriores, conseguimos calcular o fluxo através do número de mols de água dividido pelo tempo vezes a área. E com essas informações é possível calcular a constante Kc, que vai ser então o fluxo, que é Na, dividido pela concentração de A na superfície do fluido. Aqui então temos os dados, uma tabela com os dados da resolução do exercício. Foi encontrada uma porcentagem de extrato seco total de 11,29, extrato seco desengordurado de 8,29, a massa de água sendo 4,4066 gramas, a massa molar de água foi considerada como sendo 18 gramas por mol. Assim, encontramos o número de mols total como sendo 0,2448 mols. A temperatura foi considerada como sendo 102 graus Celsius ou 375,15 Kelvin. A constante dos gases ideais foi considerada como sendo 8,314 Joule por mol Kelvin. O tempo das 7 horas foi transformado em segundos, dando um total de 25.200 segundos. As constantes de Antony, E, F e G são para o cálculo de uma pressão de vapor em milímetros de mercúrio, que foi posteriormente convertida em Pascal, dando um total de 1,0876 Pascal. Assim, foi encontrada uma concentração de ar na interface do fluido como sendo 0,00034872 e também um número total de fluxo como sendo 0,0077309 mol por metro quadrado vezes segundo. Utilizando todos esses dados, então, foi calculado a constante Kc, resultando num valor de 22,169 segundo a menos 1.